Como fazer para ocupar o seu lugar secreto, manter a sua anteninha voltada para o seu eu superior e não desenvolver um comportamento egocêntrico, isolacionista que desconsidera as pessoas a seu redor? Essa foi a questão que ficou no ar. Podemos pensar que quando nos voltamos para nós mesmos, quando focamos em nosso desenvolvimento interior, acabamos por nos afastar das pessoas. Aliás, é muito comum, quando entramos neste caminho, ouvirmos que estamos diferentes. É natural que seja assim. Afinal, iniciamos a trilha do autodesenvolvimento e isso significa mudanças em nossas crenças, em nossos comportamentos, em nossa forma de estar no mundo. Portanto, não se assuste se ouvir que já não é mais o mesmo. Que bom, pois é esse o objetivo, não é? Não ser mais o mesmo significa que está mudando, em processo de transformação. Ok, mas não há riscos neste processo? Sim, claro que há, como em qualquer situação que vivemos. Nesse caso, o risco é de você afastar-se naturalmente daquelas pessoas das quais você começa a se distanciar internamente. Isto é, porque está vibrando em outra frequência, não estão mais em sintonia. A ciência hoje explica certos fenômenos que, embora já vivenciássemos, não eram ainda esclarecidos cientificamente. Um deles é a atração por semelhança. A lei da atração é uma das 12 leis do universo, explica a atração energética que ocorre entre energias semelhantes. Então, ao caminhar na própria senda do autodesenvolvimento, ao libertar-se de crenças negativas, ao praticar a gratidão e o entendimento de cada experiência é uma lição que a vida oferece para o crescimento como ser humano, começa-se a vibrar outro tipo de energia. E essa vibração será naturalmente em outro plano, diferente daquele em que se costumava vibrar e que atraía pessoas que compartilhavam das nossas crenças, que agora já estão liberadas. Naturalmente, ao vibrar outro tipo de energia, atrai-se outro tipo de pessoas. É interessante observar que quando se fala de vibrar energia, isso se refere às várias dimensões da vida do ser humano. Dimensão de saúde, dimensão financeira, do trabalho, relacionamentos amorosos, amizades, bens materiais, enfim, tudo que faz parte da nossa vida. Portanto, quando você começa a se desenvolver no sentido de transmutar a energia relacionada a medos, pensamentos negativos, apego a doenças, crenças incapacitantes ou vitimizantes, e passa a vibrar uma energia de amor, de desapego, de compaixão, de serenidade, irá atrair pessoas e situações que também estão nesse plano vibracional e que trarão outros tipos de experiências que certamente o aproximarão mais de um estado de serenidade e bem-estar. Pode parecer aquelas pessoas com as quais convivia, quando vibrava no medo, na ruminação de pensamentos negativos, catastróficos, na ansiedade, que você está se tornando um egoísta, um isolado, porque na verdade está se afastando delas por uma questão energética, vibracional, simplesmente. No entanto, não precisa haver desentendimentos ou ressentimentos. Você simplesmente não estará mais disponível para aquele tipo de conversa, aquele tipo de crítica ou de ruminação coletiva sobre experiências desagradáveis, que incluem aqui fofocas e crítica a terceiros. Estará disponível a outro tipo de experiência, que o ajudarão a manifestar cada vez um nível mais elevado de sentimentos e vibração de energia. Existe outra lei dentro dessas 12, que é a lei da transmutação perpétua da energia. Essa lei nos diz que uma frequência vibracional mais elevada transforma a energia que vibra em um plano inferior. Isso é, a energia positiva, carregada de sentimentos nobres, é capaz de transmutar energias inferiores que vibram em planos de sentimentos de rancor, de medo e outros sentimentos com essa frequência. No entanto, é importante entender que muitas pessoas estão tão apegadas a esse tipo de vibração, às suas experiências internas de sofrimento, reforçadas por suas crenças, que resistem a esse convite para elevar a sua vibração. Nesse caso, há que se respeitar o percurso e o ritmo de cada um.
Outro dia, conversando com um amigo, ouvi-o dizer: sinto-me muito culpado em relação às minhas filhas por ter me divorciado. E disse ainda: elas estão muito bem, estive com elas há pouco tempo, mas ainda assim me sinto culpado e não quero fazer o meu filho, do segundo casamento, passar pela mesma coisa. Fiquei a olhar para ele e não disse nada. Ele tem a resposta para libertar-se da crença de que fez algo errado e que precisa sentir-se culpado. Ele mesmo disse, sem que eu tivesse perguntado, que elas estão bem, mas há um apego a esse sentimento de culpa criado por ele mesmo, do qual não consegue se libertar. Eu ouso dizer que esse sentimento de culpa está a serviço da manutenção da sua vida como está. O que significa que se perceber que o sentimento de culpa apenas o impede de tomar decisões para mudar a sua vida, terá que tomar essas decisões, que certamente o farão mais feliz, mas que envolverão uma série de mudanças para as quais não se sente preparado. Então, pode uma pessoa não querer ser feliz? Bom, sim, mas não é algo assumido claramente. Eu pergunto a ele: você é feliz? E a resposta é: não sei. Não sei o que é ser feliz. Aí eu insisto: lembra de algum momento na sua vida em que você se sentiu feliz? E ele diz: não sei, acho que nunca fui feliz. E passa a falar da felicidade como se fosse algo tão abstrato que é quase impossível de saber o que é e se existe mesmo. Mas afinal, o que é ser feliz? Você é feliz? Essa pergunta me foi feita pela primeira vez depois dos meus 30 anos e nunca mais deixei de fazê-la porque teve um impacto tremendo na minha vida. Também eu nunca tinha pensado se era feliz, se podia ser feliz e o que era mesmo ser feliz. Assim, sempre que possível, faço essa pergunta e percebo que poucas pessoas conseguem respondê-la e menos ainda têm consciência do que é a felicidade para elas e como alcançá-las. Uma forma de mantermos apego às nossas crenças é duvidarmos da existência de algo diferente. Será que é possível ser feliz? É como se pensasse: duvido que isso exista. O nosso mundo interior é o lugar de controle da nossa vida. Se não o visitarmos e atualizarmos de vez em quando, corremos o risco de realmente estagnarmos em um plano que não nos serve mais. Se não ousarmos olhar para as nossas crenças e desafiá-las com uma simples pergunta: será que é isso mesmo? Corremos o risco de mantermos um mundo interior que verdadeiramente nos impede de realizarmos nosso potencial como indivíduos, partículas que somos do divino, e de sermos felizes. Meu amigo olha para mim e diz: aprendi muita coisa na minha vida. Aprendi que não posso contar com as pessoas, só posso contar comigo mesmo. Fico a olhar para ele e não digo nada. Pelo seu olhar, não concorda comigo, não é? Não concordo, claro, pois aqui está manifestada outra crença limitante que determina muitos dos seus comportamentos e dos seus relacionamentos interpessoais. Não digo nada. Primeiro, porque uma crença se estabelece como uma decisão em algum momento da vida em que foi muito útil e que foi a melhor coisa que poderia ter sido decidida para sobreviver. Mas é preciso olhar para ela, passado algum tempo, e questioná-la. E esse momento é muito pessoal. Precisa estar-se pronto para isso. Por isso aquela frase do Zen Budismo: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. É preciso estar pronto para desafiar as próprias crenças e perguntar-se: por que não? E ousar fazer algo diferente do que vinha fazendo por toda a vida até agora. Fazer novas escolhas, aquelas que nos aproximem de um estado de felicidade, é utilizar a inteligência. Inteligência origina-se da palavra intellegere, que significa escolher, selecionar. Então, fazer escolhas assertivas que nos aproximem de uma condição mais elevada enquanto seres humanos é utilizar a inteligência. Pode-se dizer que ser feliz é uma questão de inteligência, de fazer escolhas corretas. Bom, mas a questão era sobre o risco do egocentrismo e do isolacionismo. Essa situação com meu amigo esclarece que quando há um espaço para o questionamento do que há no mundo interior, há possibilidade para a transmutação. Penso na transmutação de energia como um convite.
Tive um professor que dizia que fazia 3 convites para uma pessoa sair do seu circuito negativo, sugerindo, por exemplo, aspectos e focos positivos numa conversa. Se ela se mantivesse na vibração de energia negativa, ele desistia. Somos responsáveis pelas mudanças no nosso caminho. Podemos sim convidar o outro, estar dispostos, disponíveis e, usando a lei da transmutação, provocar uma outra vibração energética que se alinhe com emoções positivas. Mas a outra pessoa pode aceitar ou não. E isso gera um afastamento natural das pessoas com uma vibração diferente e uma aproximação de pessoas com vibrações em frequências semelhantes. Um outro aspecto é que, ao vibrarmos em harmonia com as leis do universo, que nos indicam o caminho do autodesenvolvimento, estaremos vibrando em frequências cada vez mais elevadas, onde não cabem comportamentos egocêntricos, isolacionistas, críticos ou julgadores. Ao nos elevarmos focados em nossa modificação, tornamos-nos mais capazes de compaixão e de oferecer suporte àqueles que assim o desejarem. Imagine uma pirâmide. O topo é mais estreito do que a base. À medida que vamos nos elevando em nossa vibração energética, é como subirmos na pirâmide. Vamos nos aproximando do topo e naturalmente estaremos mais próximos uns dos outros. Quando estamos na base, estamos muito distantes. Subindo, nos aproximamos, porque nos aproximamos em essência, seres em aperfeiçoamento como humanos. Para saber se estou subindo, é só observar como me sinto em relação aos demais. Se estou próxima ou distante em termos emocionais e espirituais. Quando agimos com egoísmo, falta de compaixão, desamor, descemos na pirâmide e nos afastamos uns dos outros e também da energia que vibra em um plano superior. Então, cuidar de si é também cuidar do outro, é convidar o outro para elevar-se, também pela lei da transmutação. A frequência vibracional mais elevada transforma a energia de menor frequência. Quando em contato com essas leis, algumas pessoas me dizem: mas o mundo real é diferente, é uma guerra, precisamos sobreviver. É difícil ser feliz quando cada um quer comer o fígado do outro. O que é então ser feliz? E como se pode ser feliz nesse mundo, com tanta doença, pobreza, desemprego, e agora com essa pandemia que criou um cenário triste e assustador? Será que é possível conciliar o desenvolvimento espiritual com uma vida material confortável, abundante, em uma realidade como esta em que vivemos? Esse é o tema do nosso próximo encontro. O que você pensa sobre isso? Partilhe suas ideias, coloque seus comentários. Eu espero você. Obrigada.